Viva, saudações, seja bem-vindo à grande entrevista aqui no portal Notícia Ponto de Situação. Ora, é dezembro e o tema está voltado ao mês que de facto é de festa. Hoje vamos abordar sobre o significado do Natal. Para esta edição é nosso convidado, o evangelista da Igreja Mensagem do Último Tempo, Clésio Ezequiel. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, agradeço imensamente. Pois é com o evangelista da Igreja Mensagem do Último Tempo que vamos abordar sobre o real significado do mês de dezembro. Estimado evangelista, para já, o que vai dizer sobre o mês de dezembro? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. É bem verdade que é uma data histórica já há muito tempo, nós temos seguido todos nós, que é tal o dito famoso Natal. Natal na língua latina ou hebraico significa nascimento. E quer dizer, todos nós, cada um tem o seu nascimento. Jesus Cristo teve o seu nascimento, seja só eu, entre muita gente. Só que a palavra Natal, no significado original, só significa nascimento e limita somente ali, e para por ali. Agora, algumas pessoas englobam que Natal significa nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Não é verdade, porque no hebraico, na língua latina, só significa nascimento. E é bem verdade que todos nós temos o nosso nascimento. Agora, se é uma data bíblica que diz que Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro, depois podemos confirmar se existe mesmo esse fundamento, essa prova bíblica. Senhor evangelista, à luz da Bíblia. Baseado na luz da Bíblia, se nós vermos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, aí diz que o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria e lhe deu uma notícia, diz que foi no sexto mês. No sexto mês, o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria e disse que você vai ficar grávida de um menino chamado Jesus Cristo. Quer dizer, aquele sexto mês que a Bíblia retrata, está referindo ao sexto mês da gravidez da Isabel, que era a prima da Maria. Não da Maria. Não da Maria, quer dizer, é sexto mês da gravidez da prima da Maria Isabel. Vieram lhe dar o recado que ficarás grávida. Senhor ilustre, naquele momento tinha duas gestantes. Não, naquele momento só tinha uma gestante, que era a prima dela, Isabel, que estava grávida do João Batista de 6 meses, e ela também recebe a mensagem que ficará grávida a partir daquele momento. E ali a Bíblia só fala no sexto mês da gravidez da Isabel, parou por ali. Aí não especificou, porque se nós voltar, só mesmo entre os gregos e romanos, os calendários são diferentes. Não são iguais. Antigamente era 10 meses, depois se aumentou mais 2 meses. Mas Cristo nasceu em que mês? A Bíblia não retrata sobre isso. Não tem data sobre esse assunto. Nem que tivesse, poderíamos explicar, mas não tem. Quer dizer, onde a Bíblia parou, não avançou, nós também paramos. E não podemos fabricar uma data que na Bíblia não trata isso. Quer dizer, esse fundamento, nós no hebraico, aramaico, porque a própria palavra de Deus está escrita em forma de rolo lá. Então, os tradutores vão lá, tiram e traduzem de uma língua para outra língua e metem esse resumo na Bíblia. E lá no original também não tem a data. Quer dizer, é uma coisa que talvez não acharam muito interessante colocar nas escrituras. Não tem mesmo. A seu ver, o dia 25 foi inventado? Essa data eu vou explicar historicamente o que aconteceu. Só para dizer, nós aqui em Angola nós temos 2 estações, que é tempo seco e tempo chuvoso. Mas lá em Israel, no Médio Oriente, tem 4 estações. Tem outono, primavera, inverno e verão. Quer dizer, se nós basearmos aqui no inverno, quando estamos a falar mês de dezembro, lá em Israel é uma fase de frio e muita neve. Então será impossível Jesus Cristo nascer nesse mês lá. De neve, gelo, é um pouco complicado. Só que quando falamos mês de dezembro, lá é um tempo na qual há muito frio, muita neve. E normalmente Jesus Cristo tipifica um animal chamado cordeiro nas escrituras. Cristo? Sim, tipifica cordeiro. Cordeiro, os animais lá, cordeiro, tem uma data, uma fase que eles nasciam. Então, quer dizer, os meses que ele poderá nascer tem que ser abril ou maio, os animais lá, o animal chamado cordeiro. Quer dizer que Jesus Cristo provavelmente lá em Israel só tinha que nascer entre abril ou maio, esses 2 meses aqui. Porque ele tipifica cordeiro, então o natural tipifica o espírito.
Quer dizer que se os animais nasciam de abril a maio, então ele também nasceu naquela data entre abril e maio, entre esses 2 meses. Mas não tem dia. Agora, eu quero explicar sobre a origem do Natal, como é que surgiu isso, essa comemoração da festa. Muito bem, muitos dizem que tem outros pontos diferentes, mas como evangelista, explica de forma assim, de grosso modo, como surgiu esta data. Eu quero me basear mesmo cientificamente, porque a ciência, nós todos cremos na ciência. Quer dizer, nos anos 325, apareceu um homem chamado Constantino, ele era um imperador, e lá em Roma, que era o centro de toda a adoração, eles adoravam Deus Sol. Quer dizer, esse Sol que nós observamos, então eles adoravam aquele Deus Sol como se fosse o próprio Deus verdadeiro. E lá era o centro de toda a adoração. Para além do Deus Sol, também tinha outros deuses. Deus Juno, Júpiter. Quer dizer, eles adoravam qualquer coisa. No livro de Romano, capítulo 1, 25, aí mostra que o ser humano passou a adorar as coisas que Deus criou do que o próprio Criador. Deus é quem criou o sol, a estrela, a lua, o mar e a baleia. Então, o homem começou a adorar essas coisas que não têm valor. Então, nessa mesma data, eles celebravam de 21 a 25 de dezembro, que era, Natal significa, Natal é uma festa em alusivo ao Deus Sol. Quer dizer, eles comemoravam esse sol como se fosse Deus deles, mas começava no dia 21 até dia 25 de dezembro. E só que naquela mesma data também havia um povo judeu que era um cristão, aqueles que ficaram com a igreja de Cristo. E eles também comemoravam Jesus Cristo é o sol da justiça, é o nosso Deus. Isso está em Malaquias capítulo 4, de 1 até 2. Quer dizer, quando Constantino observou, nós aqui estamos a adorar Deus Sol. Mas quem foi Constantino? Foi um imperador de Roma, era um líder religioso naquela época. Muito bem, podemos. Então, esse Constantino recebeu um testemunho, uma notícia, que lá também é um grupo dos judeus, dos cristãos, que também estão a adorar que Jesus Cristo é o sol da justiça. E eles também estavam a adorar Deus Sol. Então ele disse, não pode ter 2 deuses assim. Vamos fazer o quê? Vamos perseguir esses cristãos, esses judeus, vamos matar todos eles. É quando os cristãos eram perseguidos nas cavernas, nos cemitérios, nas grutas, nas montanhas. Mesmo assim, cada vez que eles matavam cristãos se multiplicavam. Qual é a razão da perseguição? Eles não queriam também que eles também dissessem que Jesus Cristo é o sol da justiça. É Deus também. Não queriam isso, eles queriam só. Esse sol é Deus deles e acabou. Quer dizer, ele queria que o Roma fosse o único lugar de adoração. Fora de Roma não pode adorar mais ninguém. Certo. Então ele queria exterminar com todos os cristãos, mas não conseguiu. Agora, o que aconteceu? Nessa mesma data, Constantino ele tinha uma guerra para ir na batalha. E só que depois, quando ele foi dormir, teve um sonho. E naquele sonho ele ouviu uma voz que diz que se você quer vencer, olha na cruz. E ele acordou do sonho e disse, pai, eu vi uma cruz, quem mete essa cruz? Disseram, não, chefe, quem mete cruz são aqueles cristãos judeus que você está perseguindo. Quer dizer que temos que falar com eles para ver se eles nos ajudam a orar para você vencer a guerra. A guerra disse, não tem problema. Foi até quando disse, olha, oram para mim. Se eu vencer a guerra, a partir de hoje eu vou declarar que não há mais morte para os cristãos, nem perseguição. Então os cristãos judeus aceitaram, oraram. Quando Constantino foi na guerra, ganhou a guerra. Quando voltou, e já era a data do dia 25 de dezembro. Eles estão aqui dessa festa, em alusivo ao Deus Sol. Disse, olha, em vez do dia 25 de dezembro ser a data do nosso Deus Sol, a nossa comemoração, já que vocês provaram que o vosso Deus é poderoso, é bom, mas que nós estamos aqui a adorar, então a partir de hoje eu, Constantino, também me rendo ser crente como vocês, e essa data passa a ser data do vosso Deus Jesus. Você está a perceber a ideia? Muito bem. Quer dizer, os cristãos, em vez de consultarem a Deus, não, também aceitam. Quer dizer, a partir daquele momento, dos anos 325, 26, 27, eles aceitam que essa data se torna já uma data do nascimento de Jesus Cristo. E foi assim que os romanos incutiram aquilo na mente e começaram a ir até nos dias de hoje, nossos avós, tataravós, quer dizer, obrigavam as pessoas que tinham mesmo que fazer festa. Mas é uma data que seria alusiva ao Deus Sol, que era esse Sol, que é uma falsa adoração, que não tinha nada a ver com Jesus Cristo, então meteram como se fosse a data do nascimento de Jesus Cristo. Quer dizer, é uma data falsa, é uma data que não é bíblica, é uma data que não tem nada a ver com o nascimento do Salvador. Nem que na Bíblia tivesse escrito que ele nasceu dia 25 de dezembro, a questão está
se ele próprio permitiu dar festa nessa data. Não permitiu? Não. Por exemplo, aqui o jornalista tem essa data do teu nascimento. Mas se você não permitir, não vão começar a dar só festa por dar festa, não. Você próprio tem que permitir, não vou dar festa nessa data. Quer dizer, se tivesse escrito, ele permitisse, estava bom. Agora, a única festa que ele permitiu fazer no meio dos cristãos é a Páscoa, que é a Santa Ceia. Esta festa celebra-se para os cristãos? Devemos celebrar a morte dele, porque graças à morte de Cristo que somos perdoados dos pecados, somos salvos, somos libertos, porque se ele não morresse ao nosso favor, toda a raça humana estaria perdida. A única festa para os cristãos é a Páscoa, né? No Antigo Testamento era a Páscoa, agora nós chamamos de Santa Ceia, é a única festa. Muito bem, senhor evangelista, sobre o olhar atento, o cristão deve ou não celebrar o mês de dezembro? Claro que não deve celebrar, porque é uma data pagã, é uma data que não tem nada a ver com São Jesus Cristo, porque foi o imperador Constantino que esforçou essa data aos cristãos a aceitar naquela época e até hoje ficou assim na história. Mas também, graças a Deus, através de várias advertências, estamos a ver que o Natal já está a perder peso, não era mais como antes. Antigamente as pessoas levavam muito isso a sério, mas está a ver que agora está a reduzir. Algumas pessoas estão a dar conta que não. Os romanos obrigaram-nos a aceitar essa data, mas não é a data verdadeira. Na Bíblia não existe essa data, não tem. O senhor não celebra a data de Natal? Não, eu não, primeira coisa, eu não celebro o Natal. Por quê? Porque só o Natal em si, eu fui claro que significa nascimento. Eu vou celebrar nascimento de quem? Eu posso ter a minha data de nascimento e dar uma festa, sim, estou celebrando. É uma outra coisa, só significa nascimento de quem? Eles dizem que é nascimento de São Jesus Cristo. Então, uma pergunta bíblica requer uma resposta bíblica. Exatamente. Fomos verificar nas escrituras, não tem esta data. E a Bíblia fala que ninguém aumenta, ninguém tira. Tudo que não está escrito devemos rejeitar, isso que a Bíblia ensina. Mas Cristo nasceu quando? Eu fui claro em dizer que a Bíblia não tem provas concretas do mês e o dia que ele nasceu. Não tem esse registro. Mas provavelmente, isso eu expliquei lá em Israel, entre esses 2 meses, abril ou maio, é que ele nasceu. Os dois, porque são os meses que os cordeiros nasciam. Porque na Bíblia falava sobre os cordeiros, tipificavam Jesus Cristo. Então, os cordeiros nascem nesse mês. Então, provavelmente entre abril e maio. O mês deve ser nesses meses aí, mas o dia não tem. Muito bem, a conversa com o evangelista da igreja, a mensagem do último tempo, Clésio Ezequiel, em torno do nascimento de Jesus Cristo. Honestamente falando, será que todos os cristãos que adoram, ou seja, que celebram o mês de dezembro, cometem pecado? Eu acho que é falta de conhecimento, porque a Bíblia fala, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Porque alguns até dizem, não... Mas a questão é pecado? É pecado, é erro. Por que é pecado? Porque nós estamos a atribuir uma data pagã ao nosso Salvador que não é. Então os cristãos que celebram essa data estão a cometer um erro? Estão a cometer erros. À luz da Bíblia? Estão a cometer erros, porque não está escrito, não tem isso nas escrituras. Mas dizia que... Talvez estão a cometer erro por falta de ignorância, quer dizer, por falta de conhecimento. Há erro que nós cometemos porque não temos conhecimento que aquilo é errado. Mas quem celebra são pessoas estudiosas, são pessoas também que dominam a Bíblia. Agora a minha questão é, será que todos eles têm a noção que o imperador Constantino é quem incutiu isso aos judeus? Que a data do falso Deus deles sólido deve ser Jesus Cristo? Tem um conhecimento deles? Isso é ciência. E mesmo se investigar na ciência, vai encontrar isso, que ele fez isso, Constantino. Quer dizer, ele pegou a palavra de Deus, acrescentou algumas coisas, porque não foi só o Natal. Eles lá, no Concílio de Niceia, são 318 bispos que se reuniram com o imperador Constantino. E alteraram muita coisa lá, para além do Natal. Como por exemplo. Meteram também Ave Maria, meteram Maria cheia de graça, e nós sabemos que a nossa graça é Jesus Cristo, não é a Maria, como se fosse eles devem adorar a Maria. Não, a Bíblia fala que a adoração pertence a Jesus. Quer dizer, a Maria é nossa irmã, sim, aceitamos, mas não podemos adorar ela. Então, meteram também sobre indulgência, quer dizer que antigamente quando você perdia um ente querido, tem que pagar um dinheiro lá no Papa ou no Padre, para que ele possa sair do purgatório para ir no paraíso. Não importa se ele cometeu maldade. Isso é errado. Como é que nós vamos pagar dinheiro e alguém que já morreu para lhe tirar do inferno para ir no paraíso? Quem tem poder de fazer isso? Muito bem, a conversa com Clésio Ezequiel, o mensageiro da igreja, a mensagem do último tempo, vamos aqui abordar dentro de alguns minutos.
referência em Angola. Ora, é a conversa com Clésio Ezequiel, o evangelista da igreja, a mensagem do último tempo. Estamos a falar sobre o real significado do Natal. Senhor evangelista, falava em instante sobre o pagamento para os cristãos que faziam confissão às igrejas. Quero aqui clarificar muito bem como é que era feito este pagamento e porquê. Normalmente, implementar algumas leis, né, que não era a palavra de Deus. Quer dizer, isso ocorria como? Por exemplo, se eu perder o ente querido, não importa quem ele era, se era malfeitor, se matava muita gente, se era quem, eu poderia pegar um certo valor, pagaria lá, né, no papa ou no padre, e tirava ele do purgatório ou do inferno para o paraíso. Quer dizer, acreditavam isso, que isso acontecia, que ele tem poder de tirar a pessoa do inferno para o paraíso. Eles estipulavam um valor de acordo com o pecado da pessoa. Em que ano isso acontecia? Fala assim, em que ano? A partir dos anos 365, no imperador Constantino, até em diante, né? Depois chegou, eu creio que cada vez que a igreja cristã começou também a despertar certas coisas e começou a parar. Há um servo de Deus chamado Luther. O Luther também era um padre católico. Depois ele deu conta que tinha muitas coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus e ele protestou a católica. Ele que abriu a igreja protestante, quer dizer, ele protestou a igreja católica e saiu. São 99 teses que eu creio que ele, perguntas que ele mostrou que estava errado na igreja católica. São 99 erros. Ele demonstrou e saiu. E ele mostrou que pagar o ente querido, isso é errado. Mostrou também que quando alguém cometia pecado, confessar no padre para pagar dinheiro, por exemplo, se aceita lá tua mulher adultério, são 50 mil e quantos. Ele mostrou que isso também é errado. E também falaram que não há salvação fora da igreja romana, ou católica. Quer dizer que fora da igreja não há salvação, mas Luther mostrou que fora de Cristo não há salvação. Quer dizer, quero fazer entender um jornalista, nenhuma igreja no mundo salva. Muito bem, ainda sobre o Natal, um olhar atento a esta data, eu questionava na primeira edição, na primeira parte, os cristãos devem celebrar como o Natal? Um cristão verdadeiro não celebra Natal, porque Natal não é bíblico. Essa data é uma data falsa, é uma data pagã, é uma data fabricada pelos romanos, atribuindo ao nosso Salvador. Por isso não devem comemorar. É pecado? É pecado, é contra a palavra de Deus. Muito bem. O que é que a história diz em volta deste mês, desta data? De acordo com a história, conforme já frisei, né, de acordo com Constantino, quer dizer, essa data é uma data já existente há muitos anos atrás, mas era alusivo à celebração do nascimento do Deus Sol. Quer dizer, o homem preferiu escolher o Sol como seu próprio Deus e atribuir de 21 a 25 de dezembro, vamos dar festa ao nosso Deus Sol. Era uma data assim pagã. Então o pregador é contra aqueles que comemoram o nascimento do menino Jesus Cristo em pleno mês de dezembro. Eu não sou contra os pregadores, mas eu sou contra a falsidade ou a mentira. Primeira coisa, as pessoas chamam menino Jesus. Isso é uma falta de respeito. Por quê? Porque, primeira coisa, Jesus Cristo nasceu, até a fase de hoje não é mais menino. Está sabendo? Imagina, até hoje sempre é menino. Porque essas coisas, menino, não vejo mais. Pessoas já nasceram, dizemos, já cresceram sempre menino. É impossível. É um erro chamá-lo de menino? Menino por quê? Ele é o Salvador e ele é Deus. E graças a ele que somos salvos. Jesus é Deus? Foi menino, já não é passado. É Deus, Jesus? Ele é Deus. Mas o erro consiste em onde? Tratá-lo por menino? Não, a questão é devemos também ter reverência, né, respeito à atribuição, porque até aqui a própria Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6, fala sobre isso, né? Sobre Jesus Cristo, esse tratamento que as pessoas estão começando a tratar a ele. Isaías 9, 6, vou só ler rápido. Aqui está dizendo: porque um menino nascerá e um filho se deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Jesus Cristo. Quer dizer, vai nascer um menino, sim, nasceu porque menino nasceu, mas quando crescer, quem é ele?
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Salvador da humanidade. Ele está dizendo aqui, os governos vão estar sobre o ombro dele. Quer dizer, toda a raça humana vão estar atrás dele. Então, já nasceu, deixou de ser menino, tornou Salvador, Pai da eternidade, sempre menino. Vamos só na lógica. É um erro tratá-lo como menino? Não, por mim não há, vejo que é uma falta de respeito, porque um Salvador, um Rei, Pai da eternidade, se ele chamar de menino, não sei. Porque normalmente um menino é uma fase que tem uma certa idade que nós chamamos nas pessoas, mas quando crescem atingem um outro patamar. É só questão de reverência, um respeito no tocante a isso. Vamos a referir aqui. Muito bem. A conversa com Clésio Ezequiel, o mensageiro da igreja, mensagem do último tempo. Senhor Clésio, nesta altura, qual a mensagem que deixa para os seguidores de Cristo, aqueles que dizem adorar Cristo em verdade, uma vez que é contra esta data, considera pagã, ao seu ver, mas há quem diz que é uma data simplesmente para simbolizar Jesus Cristo? Tá bem, a minha questão, né, essa questão já é aberta para todos os seguidores. Se é uma data que eles comemoram para simbolizar Jesus Cristo, por que não está escrito na Bíblia e quem lhes autorizou? São 2 pontos. Primeiro, é uma data alusiva a São Jesus Cristo. Está escrito onde? Nenhuma Bíblia não tem, nem que voltei em Israel, quando Jesus nasceu na Judeia, também não tem essa data. O senhor tem certeza? Tenho certeza. À luz da Bíblia? À luz da Bíblia não tem essa data. Muito bem. Se alguém acha que tem, um dia posso voltar aqui para vir conversar comigo. O senhor pode provar o contrário? Posso provar o contrário. Fica aqui o desafio. Não tem problema nenhum. Alguém pode vir me provar que essa data é bíblica. Vou regressar aqui. Pode vir me provar se é bíblica. Mas não tem. Mas simplesmente alguns mostram para simbolizar, não que estão a adorar o Natal, mas estão a simbolizar, exemplificar. Também discorda com a sua opinião? Eu discordo por quê? Porque Jesus Cristo, ele mostrou qual é a festa que devemos fazer para ele. Por isso ele disse, isso está em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo disse que Jesus disse que façam festa em memória de mim, a Santa Ceia. Quer dizer, cada vez que nós comemoramos a Santa Ceia, que é a Páscoa, sim, lembramos que alguém morreu por mim, perdoou os meus pecados, me salvou, me libertou, me tirou das trevas para luz. Essa é a alegria de nós celebrar a festa da Santa Ceia. Quer dizer, o Natal não tem nada a ver, não é bíblico, não tem nada a ver com Jesus Cristo. É uma data pagã. É uma data pagã. Isso é os romanos que fabricaram essa data ali, obrigaram os cristãos. Adoração ao Deus Sol, falso. Falsa adoração. Obrigaram os cristãos a celebrar. Sim, imagina só. Se vocês nos perseguiam para nos matar e disseram, olha, já não vamos nos matar mais, como nós adoramos nessa data o nosso Deus e vimos que o vosso verdadeiro passa a ser data do vosso Deus, os judeus falharam. Eles poderão negar, dizer não queremos essa data porque não há data referente a ele também não mandou adorar essa data, já temos a nossa data que nós comemos, por exemplo, a Santa Ceia, a Páscoa, devemos celebrar isso. Porque antigamente a Páscoa no Antigo Testamento era sempre no primeiro mês do ano, é que a Bíblia fala. E atualmente? E no primeiro mês do ano, no calendário hebraico. Quer dizer, agora nós no Novo Testamento podemos tomar Santa Ceia qualquer mês, qualquer dia. Isso depende. Mas a Santa Ceia só tem que ser de noite. O cristão deve celebrar a Santa Ceia e não o nascimento do menino Jesus Cristo? Sim. Essa é a forma correta? Essa é a forma correta que a Bíblia diz sobre isso. Agora, um verdadeiro cristão, não importa de que denominação ele é, ele deve fazer tudo à luz da palavra de Deus. Tudo de acordo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Está querendo dizer que os celebra não têm conhecimento? Não têm conhecimento. Ou, se têm conhecimento, eles estão a fazer isso por ignorância. São ignorantes? Sim, porque a pessoa que você mostra a luz da verdade, mas não quer saber. Outros dizem que não, o meu líder, o meu pastor ensinou assim. Eles se apegam mais no homem do que à luz da palavra. Quer dizer, não importa se é profeta, se é bispo ou pastor, ninguém está acima das escrituras. Nem o Papa está acima das escrituras. Ninguém tem esse poder. Quer dizer, as escrituras estão acima de todos. Quer dizer, o único que está acima das escrituras é Deus. E todos nós debaixo das escrituras. Devemos se humilhar. Não tem outra coisa. E como olha então os cristãos de hoje em volta deste mês? Porque no mês de dezembro sabe-se que todas as atenções estão voltadas a este mês e para celebrar este mês. E como cristão, como pregador, como mensageiro, qual é a sua visão sobre aqueles que estão preocupados com este mês?
Em primeiro lugar, eu diria que essas pessoas que estão preocupadas com esse mês são pessoas que não sabem que estão a cometer um erro grave, que no fundo não é uma data de Jesus Cristo, mas é uma data pagã. Quer dizer, é o Lúcifer, o Satanás encarnado nessa data, é o Deus Sol que eles estão a poder fazer isso. Quem é Satanás? Normalmente, qualquer adoração que nós demos fora de Deus é atribuída a Satanás. Falsos deuses. Quando você pega, porque como estamos a falar da idolatria ou a falsa adoração, se pegares esse microfone que está aqui e você começou a ajoelhar, microfone, salva a minha vida, você está fazendo como um Deus para ti. Automaticamente é como um Deus para ti. Então todos que adoram o Natal estão a adorar Satanás? Satanás. O senhor está falando uma coisa séria. Se o jornalista deles conta, como eu falo do Deus Sol, verifica só os panos da Igreja Católica. Todo o pano tem lá Sol. O Sol no pano. Estás a me perceber bem? Estás ao pano deles, tem lá o símbolo do Sol no pano. Mas por quê? Pergunta a eles, porque eles comemoravam Deus Sol. Sabe? Mas atualmente existem várias igrejas que comemoram o Natal, não só os católicos. Esse que eu estou a explicar. Um cristão verdadeiro. Como estamos a falar de cristão, cristão é quem? Um cristão é alguém que tem caráter de Cristo. Está a acusar aqueles a luz da verdade. Está a acusar aqueles que adoram o Natal como falsos? Eles estão a celebrar uma falsa data. E são falsos também? São falsos nesse momento, porque é uma falsa data. O que torna alguém falso é fazer algo falso. Mas quais são os verdadeiros cristãos atualmente? Normalmente os verdadeiros cristãos são aqueles que seguem a luz das Escrituras, a verdade, a palavra, sem aumentar, sem diminuir. Esses são os verdadeiros cristãos. Mas o pregador está sempre contra os católicos, por quê? Não, eu não estou contra os católicos. Eu quero fazer entender que a origem de tudo isso são os romanos, porque antigamente não era católico, era a igreja romana, passou de romana a católica. Quer dizer, essa igreja católica é uma igreja do Estado, isso é mundial, para entenderes isso. Está ligado à política também, é religião e política ao mesmo tempo. E é contra a Bíblia? Porque os romanos, diga? É contra a Bíblia? A Bíblia fala para não se juntar com a política. Quando você junta a igreja com a política, já está fora da vontade perfeita de Deus. Mas hoje também temos pastores que são políticos. São falsos pastores. Esta acusação é séria. Porque um verdadeiro pastor não pode se envolver na política. O senhor não é político? Pela graça de Deus, não sou político. Muito bem, a conversa com o Clésio Ezequiel, o mensageiro da igreja, a mensagem, passo aqui a expressão, em torno do real significado do Natal. Senhor mensageiro, senhor pregador, já para, em gesto de culminar essa entrevista, qual é a visão que tem sobre a igreja atualmente e sobre os pregadores, uma vez que o dezembro tornou-se um encontro entre líderes religiosos para a transmissão do Evangelho, sobretudo a data de 25 de dezembro? Eu diria aos colegas pregadores, né, aos servos de Deus, que por favor pegam a Bíblia Sagrada, as Escrituras, mostram a luz da verdade ao povo, que essa data nunca existiu, não é data de Senhor Jesus Cristo. Está a dizer que não mostram? Está a dizer que não mostra? Não, não mostra. Então, pode continuar. Eles devem pregar nas suas igrejas que essa data é falsa. Jesus Cristo não nasceu nessa data, é uma data fabricada, é uma data que teve origem lá em Roma, no ano 325, pelo imperador Constantino. Então, que se arrependam, abandonam, peçam perdão a Deus e abandonam essa data. E celebram somente a Páscoa e a Santa Ceia só. Muito bem, obrigado. É a conversa com Clésio Ezequiel, o membro da Igreja Mensagem do Último Tempo, por sinal, pregador e evangelista. Aqui ficamos com a promessa de voltarmos na próxima ocasião. E claro, o ponto de situação traz sempre tema do seu interesse. Até lá, volte conosco.